Bom dia para todo mundo. Hoje eu optei em fazer a live pelo Face também, tá? Só para fazer um teste mesmo, para ver qual vai ser ali. Então, a live pelo Face ela não continua, ok? Quem está vendo por aí é só um teste mesmo. A missão vai continuar pelo Instagram. Então, bom dia para todo mundo. Quem está nessa live agora, ela não é a live da aula ainda, tá? A gente vai trocar algumas informações sobre alguns quesitos do yoga. Bom dia. Então, a aula vai começar em 20 minutos. Se você está nessa live agora, passa para o lado, se já for 10 horas, que ela já pode ter começado, ok? Então esse é um momento reservado mais para quem está tirando dúvidas, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre os conceitos básicos do yoga, toda a filosofia. Tá bom? A gente vai dar uma pincelada hoje sobre Saucha, sobre a verdade. Sobre a verdade não, sobre a limpeza. Limpeza, transparência, ok? Tema tão importante aí do que a gente está vivenciando, o momento que a gente está passando. Então, bom dia para todo mundo, tá? Quero agradecer a presença de todos aí, quero agradecer... Bom dia, Jace! Quero agradecer as pessoas que estão visualizando mesmo as lives salvas no YouTube, porque dá um trabalhão danado ficar salvando lá. Então, eu sei que tem muita gente que não consegue estar assistindo no horário, né, das 10. Então, eu estou salvando essas lives no YouTube. Tá? Para ficar mais acessível para quem não tem disponibilidade de horário de estar vendo a live, fazendo as aulas às 10. Ok? Eu vou falar um pouquinho sobre Saucha. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão em relação à aula, ok? Pode colocar. Se tiver qualquer dúvida, manda, tá bom? A gente tenta sempre nesse momento trocar informações para que a gente consiga fazer o decorrer da aula um pouco mais seguro. Não tem como eu corrigir através dessa plataforma, o aluno fazendo a prática na casa dele. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Tanto eu aqui, como na escolha das posturas, fazendo uma prática mais leve, mais simples, como vocês aí respeitando o limite do corpo, se observando o tempo todo, porque você é o seu professor. Não só no momento da live, dessa troca aqui pela internet, mas durante uma aula futuramente, mesmo que você for em algum espaço, você tem que se observar e saber onde é o seu limite. Ok? Você é o seu melhor professor. Você está se sentindo, você está, sabe, depurando ali nos detalhes o encaixezinho de cada postura, respirando profundo, compensando sempre para os dois lados com a mesma intensidade, ok? Bom, a nossa aula vai começar às 10, a parte prática. Como de costume, eu fecho essa live e depois faço uma outra só para a prática, ok? Então, bom dia para todo mundo aí. Bom, gente, no YouTube eu deixei salvo algumas práticas, já tem 20 aulas salvas. Da aula 1 para a aula 20, ela vai aumentando um pouquinho a intensidade de cada aula, tá? Então tem um degrauzinho ali em cada prática. Então, de repente, quem fez a primeira aula e vai fazer a aula hoje, vai sentir que a aula está um pouco mais forte. Então, vai dentro do seu limite e faz o que deve ser feito. Sempre tomando bastante cuidado. Ok? E entre essas lives... tem algumas explicações em relação à aula e em relação aos yamas, tá? Que é uma continuidade que eu vou dar hoje. Então a gente falou dos yamas, que são alguns conceitos básicos, né? Eu fiz algumas anotações aqui, são ajustes no nos padrões de comportamento. Então dentro da nossa jornada, dentro do yoga, existem algumas bússolas, alguns direcionamentos, para a gente tomar um certo cuidado na hora de agir. Né? Não que tenha que ser levado isso muito a sério, ao pé da letra. Né? Eu vou agir então de acordo com o que está lá. Não.
Eu acredito que ao longo da nossa jornada, cada um vai sabendo o que deve ser feito, cada um sabe das consequências do que é feito. Bom dia, Kate! Vamos chegar. Então, a gente vai dar uma pincelada um pouquinho sobre um niyama, que é o Sautya, a limpeza, a purificação, a transparência, ok? Vai ser bem breve, em 15 minutinhos a gente já inicia a nossa aula. Então já foi falado dos yamas, que na verdade os yamas são orientações nas relações com o mundo externo, né? A minha relação com o outro, né? O ahimsa, não violência. Bom dia, Priscila! O satya, não roubar, né? O asteya. Asteya, não roubar, satya, verdade, né? Tem o brahmacharya e o aparigraha. O caminho do devoto e a não possessividade. Então tem salvo as aulas, tá? Que já foi falado todos esses temas. E hoje a gente entra no primeiro niyama, que é o Sautya, que na verdade aqui ele entra como uma orientação na relação mais interna, tá? Enquanto os yamas são uma relação mais externas. Então analisa isso depois, tá? Com calma. E eu acredito que os yamas e niyamas, todos eles sejam uma questão mais interna. Então, primeiro eu mudo aqui dentro de mim alguns conceitos, algumas visões em relação a alguns temas, e depois eu boto para fora. Ok? Então, o Sautya, ele entra aqui como limpeza, como pureza, como a purificação, tanto interna do corpo físico, do corpo astral, né, corpo mental, como externa mesmo, coisas básicas durante o dia. Então, aqui o Sautya, ele entra numa questão, de repente, de eu abrir mão um pouquinho do que me suja, do que me traz toxinas para o meu corpo. De repente, abrir mão, né, do álcool, né, do cigarro, de qualquer entorpecente que seja, mesmo que seja para você se elevar espiritualmente, sabe? Eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com esses atalhos, né? Tem drogas que algumas seitas utilizam para abrir o estado de consciência, por exemplo, e tem todo um porquê, né? É sagrado. Mas eu acredito que quanto menos a gente precisar de algo para a gente poder se voltar para dentro, melhor, sabe? Utilizar de você mesmo, né? Da tua respiração, da tua prática dos movimentos, de repente, né? Não desmerecendo todo, tá? Mas quanto menos toxina a gente trazer para o nosso corpo, melhor. Isso no quesito alimentação também, né? Evitar um pouquinho os alimentos industrializados. Então eu não vou entrar muito nisso, mas cada um sabe de si, né? O quesito da limpeza, né? Então se analisa, se observa o que você está colocando para dentro. É claro que o mais importante é o que sai da nossa boca, né? E não o que entra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, ok? Mas fica ligado também no quesito alimentação, no quesito entorpecente, tá? Então o Sautya vem para depurar isso, ok? Num quesito mais básico, lavar bem as mãos, né? Tudo que está acontecendo hoje em dia, né? Engraçado, tem uma relação bem forte com o Sautya, com essa limpeza, né? O uso da máscara, a questão do banho, do distanciamento. Então o momento, ele está exigindo medidas apropriadas da gente. E isso é diário, exige responsabilidade, exige atenção, exige presença, né? Para eu manter o meu corpo sempre limpo, sempre esterilizado. Então é claro que a gente tem que trazer uma responsabilidade e não um medo, né? Agir de forma espontânea e levar isso para a nossa vida mesmo. De repente eu vou numa aula de yoga, né? E eu não tenho como tomar um banho, por exemplo, antes da aula de yoga. O que seria o ideal, né? Você num momento tão sagrado que você vai conseguir ali tirar para você. Bom, não deu para tomar banho? Lava a mão, lava o rosto, né? Tenta pelo menos manter uma higiene básica. É um momento seu, é um momento sagrado. E pode ter certeza que se você vai para uma prática de yoga, né, com essa limpeza, a sua prática muda totalmente. Ok? Em relação ao sapato também, quando a gente chegar numa prática de yoga ou na casa de alguém, deixar o sapato na porta, né? Evita de você trazer as impurezas da rua. E é um gesto assim de respeito ao espaço sagrado do outro, sabe? Seja na casa, seja num espaço de yoga, em qualquer lugar que trabalhe com espiritualidade. Ok? É um gesto de limpeza, um gesto de Sautya, bem grandioso.
Bom dia, Eliana. Bom dia para todo mundo que está chegando aí. A aula vai começar em 10 minutinhos, ok? Estou dando uma pincelada sobre Salt, para a gente dar passear um pouquinho em cima de conceitos do yoga, ok? Então, o Salt é essencial para a saúde, tá? Exige atenção. Dentro do yoga existem algumas técnicas de limpeza do corpo, né? Que são os crias de limpeza. Então, eu não vou entrar muito nisso também hoje. Eu utilizo mais o Nauli, que é aquela massagem do abdômen interna. A gente pode entrar nisso qualquer dia, eu passo durante uma prática, tá? Tem os crias de limpeza secos, tem os molhados. O que eu faço mais é esse Nauli, tá? Massageando órgãos internos, é o jejum, que eu faço a cada 30, 40 dias ali, né? Mas toma cuidado se for fazer, né? Busca informações mais seguras, tá? Busca um jejum que para você seja mais seguro, começa com um tempo menor, ok? O jejum é uma forma de limpeza interna. Muitas vezes eu fico durante anos me alimentando, né? Nossa alimentação ela não é totalmente limpa, sabe? Tem muitos conservantes, o próprio banho, né? O shampoo, o sabonete, nosso corpo ele é bombardeado por toxina o tempo todo. Então o jejum é um tempo que você dá para o seu corpo se regenerar, né? Então esse momento o corpo ele se limpa totalmente mesmo, tá bom? Então eu acredito que o Nauli, o jejum e a água de manhã, seja ela com limão ou só água mesmo, eu acredito que seja assim 3 coisas básicas e bem legais para a gente trazer para o nosso dia a dia, ok? Então eu falei de Saushya aqui no quesito mais físico, do corpo, né? Então Saushya entra também no quesito mais mental, mais interno, ok? Então quais as conexões que eu estou fazendo em relação aos livros que eu estou lendo, por exemplo? Qual a relação com as músicas que eu estou tendo? Né? Qual a relação quais as informações que eu estou buscando, que eu estou colocando para dentro de mim mesmo, né? Então são conexões que me elevam ou são conexões que me derrubam ou me levam para baixo, né? A questão das amizades aqui, eu fiz várias anotações. De repente tem gente que gosta de ver um filme de terror, por exemplo, aquilo vai ficar ali na sua mente, sabe? Vai ficar ali gravado. Em algum momento da sua vida aquilo vai, sabe? Ué, mas por que esse medo está aqui agora? Porque eu estou alimentando isso dentro de um filme, por exemplo, de um livro, né? Então ficar atento, né? O que você está botando para dentro? Né? Quais as amizades, os livros, as músicas que eu estou direcionando a minha atenção? Isso vai fazer uma diferença enorme no momento da meditação e no momento que você estiver diante de alguma situação na vida. Você vai botar para fora aquilo que você está colocando para dentro, tá? Então analisar as conexões que você tem feito, porque isso torna, eu fiz uma anotação bacana aqui, analisar essa sujeira de informações, né, negativas, elas impedem a gente de olhar para dentro. Então o Saushya vem resgatar isso, né, da transparência, da limpeza interna. Bom dia, filho! Então, no momento que a gente está vivendo agora, sim, eu vejo que a gente sofre um bombardeio de informação negativa. Pode perceber, é pela televisão, né, por uma pessoa, de repente a política, tá tudo uma bagunça. Então o bombardeio ele é enorme, é muita notícia ruim que chega pra gente, né? Então a gente meio que a mente fica ali meio que habituada a olhar para baixo, a olhar para notícia ruim, a gente fica com aquele negócio ali, sabe? E não consegue abrir, é só lixo que vem, é notícia violenta, é coisa vulgar, então a gente fica até meio perdido, né? Nessa bagunça desse bombardeio de informação. Então o que acontece? A gente tem que elevar nossa consciência, né? Despertar, encontrar a si mesmo no meio dessa bagunça toda. Porque eu tenho que ficar atento, são armadilhas de informações que chegam pra gente. E é o tempo todo, sabe? É o tempo todo. A gente tem que tomar cuidado. O que é você ser uma pessoa bem informada, né? De repente a gente tem uma pessoa bem informada, uma pessoa culta, aquela que sabe tudo sobre política, por exemplo, né? Que sabe tudo que está acontecendo no mundo. Só que muitas vezes essa pessoa não sabe o que está acontecendo dentro dela, que é o mais importante, quem ela realmente é.
Então a gente tem que tomar um certo cuidado com quem a gente se apoia e acha que tem informações importantes. Não que não seja importante saber sobre o que está acontecendo no mundo, mas não o mais importante. Porque o que vai transformar toda essa bagunça que está acontecendo aqui fora é a relação que eu tenho comigo aqui dentro. É de dentro para fora que a mudança vai acontecer. Então tirar toda essa sujeira de informação, parar de idolatrar pessoas que têm informações que colocam a nossa visão, sabe, nossos conceitos, toda a nossa energia para baixo. Olhar para informações que elevam o ser. Tá? Focar mais em quesitos que fazem a nossa mente olhar para o alto, sabe, para a gente dar o próximo passo como ser humano. E não ficar caminhando em círculos e sabe, discutindo e entrando em debates, né, que eu sou desse lado, que você é daquele lado. E é uma sujeira mental você muitas vezes, diante de um irmão, sabe, tomar atitudes incrivelmente absurdas por causa de um conceito, de uma opinião formada. Ah, aquela pessoa pensa daquele jeito, eu penso desse, então, sabe, divide. Essa sujeira só vai dividir cada vez mais as pessoas. Então, tirar essa sujeira de conceito para unir de repente, sabe? Bom, um irmãozinho tem uma opinião diferente da minha, legal, vamos comungar junto. A gente vive em harmonia, mesmo eu tendo uma opinião diferente da sua. Isso é muito bacana dentro de Saúde. Ok? Focar em notícias que me traz mais fraternidade, me traz mais amor, mais generosidade, que faça eu crescer como ser humano. Evitar informações que impedem você de ouvir a voz do seu coração. Evitar informações que te tiram, né, mais próximo da realidade do ser. Então, nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira identidade fica sufocado por tanta informação. Né, por tanta coisa imposta de fora para dentro. O ser, a realidade do ser fica lá no fundo, sabe? Não vem à tona de tanto lixo que é imposto para a gente. Então Salcha, ele vem nesse quesito na redução desse excesso de sujeira, sabe? Desse olhar grande para esse quesito. Então, os asanas, né, a prática de yoga, ela vem para limpar. Né, os movimentos, quando eu inicio uma prática, de repente eu estou com a cabeça cheia de informação. E a prática de yoga vem para limpar. Quem pratica sabe que no final da prática você está um pouco mais aberto, um pouco mais ampliado. Né, a questão do pranayama, técnicas de respirações também, vem para limpar. Né? O próprio mantra, ele é uma ferramenta de limpeza. Né? Man é mantra, mente, e o tra seria a ferramenta de limpeza da mente. E quando eu entro, né, na divindade do sagrado, que é o canto repetitivo dos mantras, eu acabo limpando toda aquela bagunça que está ali, sabe? Então o yoga, os retiros, né, que a gente faz, a própria prática, a meditação, são ferramentas de limpeza de toda essa bagunça mental, sabe? Que impede a gente de olhar para dentro. Ok? Então quanto mais eu me aprofundo em questões, quanto mais eu me aprofundo dentro de mim mesmo, mais surgem questões. Então os yamas e niyamas vêm para dar uma lapidada nessas questões que surgem conforme cada vez mais eu vou olhando para dentro. Então, quando eu estou numa sala e essa sala está escura, eu não enxergo muito a sujeira por essa sala. Então, quanto mais luz eu trago para essa sala, por exemplo, né, só sendo 40 luzes nessa sala, eu vou enxergar um pouquinho mais toda a sujeira pelos cantinhos dessa sala. Então, trazendo para uma análise mais interna, quanto mais eu olho para dentro, quanto mais luz eu trago para mim, mais eu vou trazer questões mal resolvidas dentro de mim. Né? De repente eu vou dentro dessa autoanálise,
luz que eu trouxe um pouco mais para a minha existência, eu vou analisar de repente algum defeito que me torna um pouco menos humano. E aí sim é o momento de transformar isso, porque agora eu estou analisando toda essa sujeira interna. Tá? E não se identificar muitas vezes com o que tu vai encontrar aí dentro. De repente são personagens, são máscaras, sabe? E a gente não precisa levar isso muito a sério. O foco é manter no ser, na presença, no agora. Porque toda essa bagunça, todo esse lixo, ele vai estar presente. O fato está do quanto de importância a gente vai dar para ele. E o momento da meditação é um pouquinho abrir mão de todo esse lixo, sabe? Que muitas vezes a gente se apega por esse lixo todo. E faz falta, sabe, para a luz interna. O ser fica perdido diante de tanta sujeira. Então, Sautya entra no processo de encarar as impurezas da mente, ok? Não criar identificação com o que for encontrado aí dentro. Eu acredito que nossa sociedade não tem como prioridade a pureza do ser ainda, tá? O lixo, infelizmente, ele ainda é bem-vindo, de repente, né? De repente eu tenho apegos, a minha mochila tá gigantemente cheia, e eu só vou conseguir esvaziar quando eu tomar gosto pela subida, sabe? Pelo próximo degrau da minha vida, da minha jornada. Então imagina eu, cheio de conceitos. A gente sempre faz trilha aqui para o Baipi, né, lá para a ponta da ilha. De repente a gente precisa da balsa para estar atravessando de São Sebastião para Ilhabela. A balsa é totalmente benéfica naquele momento. Agora imagina eu pegar a balsa e querer levá-la até o Baipi nas minhas costas. Ela não vai ser mais benéfica, ela vai se tornar um lixo pesado. Então conceitos, crenças são importantes do momento que eu faço a travessia. Mas na hora de olhar para dentro eu tenho que abrir mão. Sabe? Senão vai ficar pesado. Se torna um obstáculo a mais. Ok? Ao meditar, tudo que tira a gente do agora é lixo. Ok? Então, se voltar para dentro. Sautya entra no processo de limpeza de todo o lixo que nos pede de analisar quem realmente somos. Ok? No geral é isso. Tá? Espero que toda essa troca tenha trazido um pouquinho mais de luz aí, bom, a nossa prática.